Meus amados, tratar a respeito de Tiago, pouco se fala acerca dessa carta, pelo motivo de alguns pensarem que a pregação ela se restringe a certos livros específicos. Nós estamos na carta, na epístola que escreveu Tiago, mas como, eu te pergunto, essa epístola foi escrita por Tiago, se Tiago ele faleceu em 42 depois de Cristo? Nós pensamos que essa epístola ela leva o nome do apóstolo Tiago, mas não, Tiago ele padece em Atos no capítulo de número 12, é a morte dele, é o primeiro mártir da igreja, e essa carta ela não foi atribuída a ele. Os estudiosos falam que essa carta ela é atribuída ao irmão de Jesus Cristo, porque Jesus também possui irmão. Isso eu tenho liberdade para falar porque é um culto de ensino. Algumas doutrinas, principalmente dentro do catolicismo romano, vai expor que Jesus não possuía irmão, porque eles defendem a virgindade perpétua de Maria. Todavia, a própria palavra do Senhor Jesus Cristo ela é enfática em dizer que Maria ela permanece virgem somente até a concepção de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo sim, ele teve irmãos. A Igreja Católica, ao expor isso, eles estão equivocados. Então, é necessário nós aprendermos isso, para que quando as pessoas vierem com esses falsos ensinos a nós mesmos, dentro das nossas igrejas, que pouquíssimo acontece, mas quando esses ensinos vêm a nós, nós devemos estar preparados, porque a palavra do Senhor, ela nos edifica para que possamos edificar outras pessoas. Então, quando entramos na epístola de Tiago, nós percebemos que ele tem um público específico na qual ele escreve essa carta. O público de Tiago, ele é destinado para as 12 tribos de Israel. Você pode repetir comigo? 12 tribos de Israel. Essas pessoas que Tiago destina essa carta eram cristãos, mas ainda judeus. Eram pessoas de raízes judaicas, mas que eram pessoas que se converteram ao cristianismo. Essa carta de Tiago, ela vai ser uma carta enfática na exortação e na edificação, diferentemente das outras cartas, como a do apóstolo Paulo, as 13 cartas do Novo Testamento. Paulo ele vai tratar, e principalmente em Romanos, acerca de doutrina, mas Tiago ele foca na sua carta acerca da exortação e acerca da edificação, porque toda pessoa que é transformada, ela necessita ser exortada, porque quando eu recebo exortação, eu tenho um alinhamento no caminho. Quando eu sou exortado, eu vejo aquilo que eu estou andando, como eu estou levando a palavra de Deus, e ao ver isso, eu mudo o meu caminho, porque muito se fala sobre conversão, mas pouco se fala sobre exortação, porque conversão, ela é uma volta do caminho que você está levando, e você somente se converte se você é exortado. Se tu é crente, se tu levanta a mão hoje para dar glória a Deus, se você possui o Espírito Santo no dia de hoje, se você é salvo, é graças à palavra de Deus que ainda continua nos exortando. Tem gente que não gosta, mas a palavra ela ainda continua cortando. E entrando no texto na qual foi lido, é preciso falar, e eu quero ser fiel aos versículos e ao capítulo que me foi proposto, que Tiago ele vai chegar para aquelas pessoas que ele destinou a carta e vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ele se torna legislador e juiz. Aquele que fala mal do seu irmão e aquele que julga o seu irmão, ele faz aquela pessoa que devia ser salva perecer. E Tiago continua: quem é você para julgar o seu próximo? Em primeiro lugar, meus amados, eu quero entrar agora na palavra do Senhor e tratar a respeito disso. Tiago, quando fala sobre julgamento, Tiago, quando fala sobre apontar e julgar o seu irmão, é Tiago dizendo que tudo que sai da sua boca somente sai porque do seu coração algo foi projetado. E as Sagradas Escrituras, elas são enfáticas em mostrar isso. Nos evangelhos é tratado, e você muito bem conhece, que a boca fala do que o coração está. Então, é claro que aquilo que consome o nosso coração
vai sair na nossa boca. Você muito bem percebe que as pessoas que estão lá fora, eu acredito que vocês convivem com pessoas que não são crentes, popularmente dizendo, que essas pessoas elas têm um modo de falar diferente, elas têm um jeito de falar diferente. As palavras que saem da boca deles e delas, elas não são medidas como uma pessoa que já é salva e possui o Espírito Santo. Então, quando Tiago fala, irmãos, vocês não devem, vocês não podem julgar, falar mal uns dos outros, é Tiago mostrando que aqueles que falam mal uns dos outros, eles somente falam porque da boca saiu algo que foi tratado interiormente no coração. E quando Tiago fala isso, não é as pessoas julgando simplesmente, porque existe o julgamento com base na palavra e existe o julgamento distanciado das Sagradas Escrituras. O julgamento que Tiago condena é aquele julgamento que quando chega qualquer pessoa, ela chega e toma palpite, toma opinião e toma um posicionamento sem se basear na palavra de Deus. O julgamento na qual Tiago condena é um julgamento que não se submete à palavra de Deus. É aquele julgamento que você muito bem conhece alguma pessoa assim, que ela aponta o dedão dela e começa a julgar pelas próprias opiniões. Ele aponta o dedo dele e começa a basear o julgamento dele nas próprias opiniões deles. Então esse julgamento que Tiago está condenando, ele não possui base nas Sagradas Escrituras e ele é condenatório, porque as pessoas que elas não se baseiam nas Sagradas Escrituras, elas vão julgar o seu pecado e vai te jogar para o inferno. Ela vai julgar o seu modo de vida e te mostrar que não existe salvação. Ela vai julgar o seu modo de viver e mostrar para você que para ti não existe mais saída. Mas você muito bem conhece a palavra de Deus, e quando Jesus ele está conversando com certos judeus, a palavra do Senhor dele é clara nos evangelhos, em dizer que as pessoas chegam assim para ele, os judeus, e falam: mas Jesus, está dito na palavra que nós devemos guardar o sábado. Isso eu estou parafraseando. Mas Jesus, você faz milagre no sábado. Jesus chega para eles e mostra para eles que os milagres que ele fazia no sábado era com base no poder de Deus. Mas a circuncisão que os judeus realizavam no sábado, os judeus realizavam o que? A circuncisão. Para de graça, não estressa não. Os judeus realizavam no sábado a circuncisão. Então eles realizando aquilo no sábado, eles apontam o dedão na cara de Jesus e falam assim: o Senhor não pode fazer isso. Mas ao momento que eles falam isso, eles se tornam hipócritas, porque se eles realizam algo no sábado, eles apontam Jesus que ele não pode curar no sábado. Aí Jesus vira para eles e fala: não julguem pela aparência, mas segundo a reta justiça. E aqui eu quero entrar, porque o julgamento segundo a reta justiça, ela não se baseia na aparência que o mundo vê. O julgamento segundo a reta justiça, ela não se baseia naquilo que é visível aos olhos humanos, porque o que Tiago está condenando é o julgamento condenatório, o julgamento da pessoa que não se baseia na palavra, o julgamento da pessoa que não possui o Espírito Santo. Mas o julgamento correto é aquele julgamento que direciona a pessoa para o caminho certo, que direciona a pessoa para a pessoa certa, que enche a pessoa não somente daquele sentimento que ela vai saber que ela é pecadora, mas mostra o caminho para que ela venha aceitar o próprio Salvador. E existe no nosso meio pessoas que não se submetem a esse julgamento, pessoas morais, mas antibíblicas, porque a moralidade ela só existe porque existe a palavra do Senhor, e essas pessoas, elas apontam o dedo na cara de quem está lá fora e julgam o pecado, mas não mostram o Salvador, julgam a atitude, mas não mostram quem pode salvar. Até dentro das igrejas existem pregações que não são cristocêntricas, existem pregações que elas apontam para o pecado, mas não apontam para o Salvador. Como eu prego apontando o pecado sem mostrar quem pode salvar? Como eu prego mostrando que está errado, mas não apontando para o que está certo? Como eu mostro aquilo que é pecado sem apontar para a obra de redenção na cruz do Calvário? Então preciso sim apontar o que está errado, porque a Bíblia ela não muda para defender a opinião de ninguém.
ninguém. A Bíblia ela não se altera para defender aquilo que a pessoa gosta, aquilo que é opinião própria. A Bíblia ela é única e não abre base e nem opinião para a pessoa ela colocar aquilo que acha certa. Todavia, a Bíblia ela não é base também para a pessoa se tornar um juiz, se tornar um legislador, porque Tiago vem e diz: um só é legislador. Que é isso, pregador? Ele cria tudo. Um só é juiz, o que significa ele vai julgar quando ele vier na sua glória. Então ele não veio para julgar, Gabriel, ele não veio para condenar. A própria palavra que é Jesus Cristo vai dizer: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas não pense em você que pode continuar do mesmo jeito, porque quando ele vier na sua glória, assentado no seu cavalo branco, com exércitos de anjos ao seu redor, aí sim estabelece um juiz. Então repita comigo, porque que a gente tem que acelerar, mas tem que ser bíblico também, sem tomar muito tempo. Repita comigo: o julgamento, ele tem que ser com base na palavra. O julgamento, ele mostra o pecado, mas mostra também o caminho. E quem é esse caminho? O próprio Jesus diz, João capítulo de número 14: eu sou. A frase que o próprio Deus disse para Moisés, o que significa eu sou, é que ele não se altera. E quando Jesus fala eu sou o caminho, não existe outro caminho. Pode se levantar gente que é da Umbanda para mostrar que existe orixá, mas não existe. Pode se levantar um católico para dizer que o caminho é Maria, mas não é, ainda é Jesus Cristo. E Maria está nos céus, mas não tem poder para interceder. Pode se levantar os adventistas, porque eles mesmos dizem que Jesus Cristo, ele é o arcanjo Miguel, não é, ele é a própria pessoa de Deus encarnada. Pode se levantar os testemunhos de Jeová e falar que Jesus Cristo é um Deus. Ele não é um Deus, ele é o Deus, porque a Trindade ela é definida por três pessoas, mas um Deus em essência. Pode se levantar quem que for, mas ele ainda continua sendo o caminho, ele ainda continua sendo a verdade, ele ainda continua sendo a vida. É a vida, pregador, é sim. Não existe vida fora dele. E quem morreu, ainda que esteja morto, ele viverá. Preciso caminhar. E Tiago, ele continua no seu capítulo de número 4, mas agora ele atinge com a sua palavra outra classe de pessoas. Agora Tiago exorta a respeito das pessoas que criam planos como se possuísse o controle do futuro. E Tiago é evidente em dizer isso principalmente no verso de número 13. Escutem agora vocês que dizem, Tiago falando: hoje amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e ficaremos, e teremos lucro. Aí Tiago diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Então Tiago, nesse momento, e eu preciso ler o texto porque eu li somente uma parte, preciso que você entre na textualidade da palavra. Quando ele fala isso, ele apontando às pessoas que criam planos, ignorando a soberania de Deus, que criam projetos, ignorando que Deus é o dono de tudo, que criam negócios e fazem propósitos, mas ignorando aquilo que Deus determina e deixando a vontade dele de lado. Olha o que Tiago continua dizendo: em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago ele aponta essa palavra para essas pessoas, para que elas percebam que a soberania de Deus ela é real. Todavia, a soberania de Deus ela também não vai anular a atitude humana. As pessoas, e nós que estamos aqui nesse momento, você muito bem tem total legalidade para se levantar da cadeira a hora que você quiser, para ir ao banheiro, para se movimentar, porque Deus ele deu essa constituição de atitude para você. Mas a atitude humana ela nunca também vai anular a soberania de Deus,
porque Tiago está falando: vocês criam seus planos, vocês criam as suas presunções, vocês criam os seus desejos, mas não sentenciam eles à vontade de Deus. Eram pessoas que faziam negócios e falavam: amanhã eu vou fechar esse negócio, vou ter tal lucro, vou conseguir realizar isso, mas ignorando que quem realiza tudo isso por trás da pessoa é um Deus que tem todo o poder sobre o universo. Você muito bem conhece, você é de escola bíblica dominical, que Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Onisciente porque é a fonte de toda a sabedoria, ele sabe de tudo. Onipresente porque ele está em todos os lugares e tudo está nele, no momento que ele possui essa geolocalidade. Mas também ele é onipotente, ele possui todo o poder, ele é a fonte de todo o poder. Tudo que existe somente existe porque ele criou. Então, quando uma pessoa ela chega e ignora a soberania de Deus, ela deixa aquilo que Deus pode fazer, ela deixa aquilo que Deus pode realizar de lado e passa a tomar atitudes convicta somente da ação dela, sabendo o que ela faz, mas esquecendo que quem realiza tudo através dela é o próprio Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos, ele está no fim da sua segunda viagem missionária. No fim de quê? E no fim dessa segunda viagem missionária, ele chega em Éfeso, deixa Priscila e deixa Áquila lá em Éfeso. E ele vai pregar em sinagoga. E as pessoas elas gostam tanto da pregação de Pedro, porque não é errado valorizar um pregador. Já teve pessoas chegar assim e me falar assim: mas pregador, eu não fui cumprimentar você no final do culto porque nós devemos adorar a Deus. Eu pensei, mas quem mandou esse irmão adorar eu? Porque é Deus que tem que ser adorado, mas ok. Porque assim, nós vemos pessoas que pregam, isso é maravilhoso, eu admiro o pastor Hugo, pregação cheia do Espírito Santo, o Genilson, conhecimento bíblico, pastora Fabiana, uma fervorosidade que explode o conhecimento. Então é maravilhoso admirar pregadores igual as pessoas fizeram com o apóstolo Paulo. O errado é você endeusar uma pessoa. Mas voltando para a palavra, que a gente, quando vai ilustrar, a gente não pode se perder, né, pastor? Às vezes a gente acaba saindo. Mas retornando para a palavra, perceptível é que aquelas pessoas amaram a pregação de Pedro, gostaram tanto de Paulo, misericórdia, gostaram tanto da pregação de Paulo, porque Pedro pregou em Atos 2 e 3.000 pessoas se converteram. Mas agora é Paulo no fim da segunda viagem missionária. E quando ele prega, aquelas pessoas admiram o conhecimento dele, admiram porque ele foi uma pessoa que estudou aos pés do rabino Gamaliel, uma pessoa estudada naquela época. Então Paulo ele não era incapacitado, ele era uma pessoa capacitada, escolhida por Deus. Porque falso é as pessoas que dizem que Deus só escolhe incapacitado. Escolhe capacitado sim, olha o exemplo de Paulo. Mas antes tem que moldar, porque a capacitação humana ela tem que se submeter à capacitação do Espírito Santo de Deus. Então as pessoas admirando a pregação de Paulo, elas vão chegar assim em Paulo e falar: rapaz, fica mais um pouco aqui, você tem que ficar mais um pouco aqui com a gente gostou demais dessa pregação. Aí sabe o que Paulo faz? Ele fala: eu não posso ficar, eu tenho que ir. Mas depois ele responde: se Deus quiser, eu voltarei novamente. Toda pessoa que possui o Espírito Santo de Deus, ela tem que sentenciar a vida toda dela ao próprio Espírito Santo de Deus. Quando Paulo fala: se Deus quiser, eu volto novamente, ele dizendo: o meu ministério não é baseado na minha vontade, a minha pregação eu não prego porque eu quero, a minha viagem missionária eu não viajo porque eu quero, a minha vida não é baseada na minha vontade. Se fosse nos dias atuais, era Paulo dizendo: a minha família não foi constituída porque eu quis, a minha casa eu não tenho ela porque eu quero, a minha vida ela não está fundamentada nas minhas vontades. Se Deus quiser, eu vou voltar. É Paulo falando: a toda soberania de Deus só pertence a Ele. Mas Paulo, tu não pode pregar, não. Se tu quiser, posso, mas ainda a minha vida está sentenciada nele. O que eu vejo e aplico já, é que nós devemos, meus amados, dia após dia, colocar a nossa vida sobre Jesus Cristo, colocar toda a nossa existência firmada nele. Mas tem pessoas que elas sentem até o medo, e eu entendo você,
você, mas não tenha medo de colocar a sua vida sob Jesus Cristo. Não tenha medo de sentenciar os seus planos ao Espírito Santo. Não tenha medo de colocar o seu trabalho, se você é empresário, colocar a sua empresa, colocar tudo que você possui, a pessoa do Espírito Santo. Porque nós somos o que do Espírito Santo? Você responder, nós somos o que do Espírito Santo? Filho, templo e morada. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos Ele. E se tu recebe Ele e entrega a tua vida para Ele, e Ele faz morada, não é tu mais que dirige a tua vida, não é tu mais que direciona os seus passos. Antes de aceitar Jesus, pode ter sido até tu que direcionava onde tu ia trabalhar, onde tua casa ia ser construída, qual carro você teria, se você pregaria ou não, se você seria um obreiro ou não. Mas a partir do momento que tu aceitas Jesus Cristo, Ele não tira a sua liberdade, mas Ele transforma a sua vida de um modo tal que você não consegue tomar mais decisões sem consultar o Espírito Santo. E quão maravilhoso é tomar decisões condicionando a nossa vontade totalmente ao Espírito Santo. Porque uma vez que tu é casa, que tu é morada, os homens vão entender. Se você é homem, e isso é bíblico, você tem autoridade na sua casa, você possui aquilo que Deus constituiu para você. Então, se tu na tua casa toma decisões, imagine o Espírito Santo se tu der abertura para ele entrar na tua vida. Imagina o Espírito Santo se tu abrir o teu coração e permitir Ele não somente te transformar, mas ser o dono das suas decisões, ser o dono da sua vida, ser o dono da tua completa existência. A W. Tozer, um grande teólogo e pregador estadunidense, ele falou certa feita: ser cheio do Espírito Santo não é tu ter mais de Deus, mas é Deus ter mais de você. Você quer mais de Deus? Se entregue mais a Ele. Você quer mais de Deus? Entregue os seus planos a Ele. Você quer mais do Espírito Santo? Abra a sua vida totalmente para Ele. É incerto, Gabriel, é incerto na mente humana, porque a mente humana, ela não consegue materializar aquilo que Deus vai fazer. Mas quando tu entrega os teus planos, projetos, a tua vida ao Espírito Santo, eu te garanto que vai ter certeza na tua vida que Ele vai direcionar tudo. Eu te garanto que tudo vai feito na maestria, porque se Ele pairava sobre as águas na criação, e se tudo que tu vê hoje é perfeito, imagina tu se entregar a vida para o Espírito Santo. Se o próprio Espírito de Deus, antes da criação, pairava sobre a criação que ainda não havia sido materializada, imagine os teus projetos que ainda estão somente no papel. Se tu entregar ao Espírito Santo, quão maravilhoso é ter o Espírito Santo. Eu preciso andar porque tem finalizado e misericórdia, já ia errando de novo, está repreendido. E Tiago, ele vai entrar no capítulo de número 5, e agora, em terceiro lugar, ele vai advertir uma certa classe de pessoas também. Ele vai advertir os chamados poderosos ou ricos pelo mesmo. Tiago, agora, nesse momento, ele vai fazer uma exortação, dizendo que os ricos deveriam chorar e se lamentar. Ele adverte os poderosos e ricos que fundamentavam a sua vida nos seus bens materiais. E aqui Tiago, ele vai ser enfático no verso de número 5. Isso eu me retenho a parte A do verso, que diz: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Verso de número 6: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. O foco de Tiago aqui é mostrar às pessoas que possuíam riquezas, mas não somente possuíam bens materiais, mas elas possuíam riquezas de forma egoísta, exploravam daqueles que trabalham para os mesmos e oprimiam os justos. Eu acredito que no nível de riqueza que Tiago ele exorta, não é pertencer a um grupo socialmente mais rico, e não é somente ter riqueza, mas Tiago ele está apontando o dedão e exortando as pessoas que fundamentam sua vida totalmente no dinheiro, que fundamentam toda a sua existência
consistência, todo o seu segmento de vida somente no bem material. Tiago aponta essas pessoas como pessoas egoístas que pensam em si mesmos, como pessoas que chamavam outro para trabalhar e ao outro terminar o serviço. Esses ricos não pagavam o que a pessoa deveria receber pelo trabalho realizado. Então eram pessoas que oprimiam o justo, que faziam mal contra aqueles que Tiago está tentando livrá-los da mão desses ricos. Em certa feita, João Calvino, um dos ilustres da Reforma Protestante, ele vai escrever um comentário acerca desses versículos. Ele vai dizer que Tiago não condena as riquezas, mas a crueldade daqueles que, embriagados por elas, esquecem-se de Deus e de seus irmãos. Então, o problema nunca é ter dinheiro, mas fundamentar a sua vida no dinheiro e nas riquezas. Você muito bem conhece os evangelhos de Jesus Cristo, que certa feita vai chegar um homem para Jesus e falar: Jesus, eu quero seguir o Senhor. E aqui eu vou parafrasear. E Jesus fala: então, vai, vende tudo o que tem, mostrando que ele teria que vender todos os seus bens. E quando Jesus fala isso, aquele homem sai da presença de Cristo, porque não está pronto para renunciar aquilo que possui. E eu preciso ser enfático com você nessa noite para finalizar. Já irei fechar a palavra, irei finalizar. Mas as pessoas que possuem riquezas, elas não devem se deixar dominar pelas mesmas. E quando tratamos a respeito de renúncia, nós pensamos que a pessoa ela renuncia somente o pecado, que ela renuncia somente aquilo que fere a santidade de Deus, propriamente dito o pecado e a iniquidade. Mas a renúncia ela vai muito além do que é pecado, porque o pecado ele deve ser renunciado. Isso é base de uma pessoa que deve seguir a Jesus. Mas a renúncia ela não fica somente a isso. Nós temos que renunciar tudo aquilo que toma parte da nossa vida e afasta Deus de nós. Nós temos que abrir mão de tudo aquilo que tira Deus do local em que Ele deveria estar e coloca outrem, seja objeto, seja pessoa, seja riqueza, seja o que for. Tudo que tira o local no qual Deus deve ocupar não deve fazer parte da tua vida. Tudo que afasta você do próprio Deus não deve fazer parte da sua vida. E isso é claro em toda a palavra do Senhor. E aqui eu vou ilustrar e já aplico e finalizo. Em 1 Reis, nós veremos no capítulo de número 19, Elias chegando em Eliseu e pegando aquela capa e jogando sobre Eliseu. E quando Elias faz isso, era uma sucessão profética. Era Elias colocando o chamado sobre Eliseu. E Eliseu ele chega assim, Elias e fala: eu posso ir lá beijar os meus pais e eu já sigo o Senhor? Elias vira para ele e fala: pode sim, porque tu já sabe o que eu fiz com você. Então Eliseu vai e não somente beija os seus pais, que era um sinal de despedida, mas ele queima todos os carros de bois. Ele pega aquela carne do arado dos bois, cozinha e assa para quem gosta de churrasco, e depois de fazer isso, ele segue Elias. O que eu quero mostrar, ilustrando isso, eu quero te mostrar que tudo aquilo que tira parte de Deus da sua vida não deve pertencer a você. Eliseu era um homem que morava nas terras de Abrão Meolá. O pai dele era Safate, possuía todos os bens, 12 juntas de boi, imagina, 24 bois. Se é muito hoje, imagina naquele tempo. Então era uma pessoa onde tinha riqueza, ele estava num trabalho confortável, porque o pai dele era dono da terra, ele possuía tudo. Mas quando o chamado vem, ele deixa tudo aquilo para seguir o próprio Deus. Você está pronto para abrir mão daquilo que te afasta do chamado de Deus na sua vida? Você está pronto para abrir mão daquilo que afasta Deus e a vontade dele na sua vida? Fato é que muitos não estão, mas ainda gente existe e subsiste dentro da igreja Assembleia de Deus Betel, que é como Eliseu. Gabriel, mas o chamado, Gabriel, mas essa nova vida com Deus, Gabriel, mas o que Deus tem para mim é muito incerto. E certo é tu ficar numa posição onde você somente fica pela garantia humana. Quando nós desapropriamos-se da garantia humana, daquilo
daquilo que o homem pode fazer, daquilo que o homem garante, e seguimos totalmente o chamado, seguimos a própria pessoa do Espírito Santo que nos direciona, e não baseamos a nossa vida em riqueza, em lucro, em bens materiais. Mas como que eu vou alimentar minha família, Gabriel? O fato é, o próprio Jesus Cristo falou, as andorinhas, os pássaros, eles não têm tudo aquilo que vocês olham e se alimentam, eles não têm a vida, eles não têm o alimento. Imagina eles, se tem tudo isso e são aves. Agora imagina tu, se é um ser humano constituído pelo próprio Deus e pela vontade dele. Se Deus cuida delas, se Deus cuida dos pássaros, muito mais cuidará de você. Então tire da sua mente que necessário é você se apropriar da sua própria vontade e se basear naquilo que você faz, porque verdadeiramente nós não fazemos nada. Quem é o homem para colocar uma base que pode ser derrubada? Quem é o homem para estabelecer a sua vida na sua riqueza? Se a sua riqueza acabar, a sua vida acaba. Se o seu namoro acabar, a sua vida acaba. Se a sua casa for derrubada, a sua vida acaba. Se o seu carro estragar, a sua vida acaba. Se você não tiver roupa bonita para vir para o culto, a sua vida acaba. Não se baseie em bens materiais que são queimados, que são fúteis, mas se baseie totalmente, se firme na pessoa de Jesus Cristo, porque quem está firmado na rocha que é Ele, pode vir vento igual vem para a casa que se estabelece na areia, mas quem se firma na rocha, se garante pela rocha, é alimentado pela rocha, é mantido pela rocha, tudo vem da rocha que é Cristo.